O primeiro dos 4 pensamentos que transformam a mente é a rara e preciosa vida humana de tempo livre e oportunidade. Cada um dos termos desta frase, rara, preciosa, tempo livre e oportunidade, é uma mnemônica para trazer à mente experiências e ensinamentos específicos de forma instantânea e profunda. Na linha vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade, o tempo livre significa momentos de ócio. Algumas pessoas vivem em situações em que não há tempo livre, em que cada respiração é empregada para encontrar comida, manter-se aquecido ou esquivar-se de bombas. Se você mora em uma área de peste, fome ou guerra, você não tem tempo livre. Tempo livre significa ter tempo para respirar o presente, deixando que o coração e a mente sejam permeados pelo Dharma. Tempo livre é um recipiente vazio que pode ser preenchido com o néctar do Dharma. O tempo livre é um dos maiores benefícios do processo de civilização. Sem civilização, a vida se resume a crescer, matar ou garantir a próxima refeição. Com a civilização, podemos organizar férias, fins de semana, feriados e pausa para o almoço. Podemos decidir como usar o tempo livre. Esta primeira meditação discursiva nos leva a valorizar o tempo livre. Infelizmente, em nossa cultura, o ócio é muitas vezes dedicado a recuperar o atraso, a avançar ou recarregar a bateria para retornar ao trabalho. Temos essa ideia estranha sobre o que fazer com o ócio, matar tempo. Precisamos trabalhar e precisamos dormir, mas o ponto crítico aqui é que o tempo livre não deveria ser apenas uma forma de revitalização após um árduo dia de trabalho. Usar o tempo livre de forma benéfica, dentro de uma ética workaholic, exige uma mudança de prioridades. Isso significa fazer com que, gradualmente, o trabalho sustente a prática espiritual e garanta que esta não se torne apenas uma ferramenta para melhorar o desempenho no trabalho. A oportunidade é a segunda qualidade da vida humana preciosa. Os tibetanos têm uma lista de 10 tipos de oportunidades ligadas à habilidade, ao desejo, à mente aberta e à fé para se engajar na prática espiritual. Oportunidade também inclui encontrar as circunstâncias apropriadas para a prática, incluindo uma tradição espiritual que seja compatível com sua própria aspiração e com seu temperamento. Os benefícios do Dharma surgem do tempo livre e da oportunidade, a combinação fortuita de habilidade e circunstâncias. A combinação desses fatores a qualquer momento e em qualquer vida humana é rara. Esses fatores são preciosos porque representam o que é necessário para obter-se a joia da vida. A felicidade genuína e o despertar espiritual, os resultados de uma prática espiritual bem-sucedida. A prática espiritual não é um atalho para o sonho americano, nem tampouco um ornamento para uma vida confortável. O Dharma aborda as causas profundas do sofrimento e exige que examinemos os pressupostos que sustentam nossa visão de mundo e perpetuam nossos problemas. Ainda que o sucesso pareça ser a fonte das coisas boas da vida, incluindo a felicidade, esse não é o objetivo da prática espiritual. Nossas ideias sobre o sucesso baseiam-se em conceitos preconcebidos e também fazem parte de um ciclo de auto-perpetuação que nos impede de alcançar o verdadeiro sucesso e a felicidade genuína que buscamos. A tradição budista desafia frontalmente as ideias preconcebidas sobre o sucesso com um diagnóstico diferencial chamado de as 8 preocupações mundanas. 8 orientações para a busca da felicidade com base em pressupostos não examinados. A fixação a essas preocupações subverte nossos melhores esforços,
levando a um falso sucesso ou a frustração propriamente dita. As 8 preocupações mundanas consistem em 4 pares de prioridades: buscar aquisições materiais e evitar perdas, buscar o prazer derivado de estímulos e evitar o desconforto, buscar elogios e evitar a culpa, buscar a boa reputação e evitar a má reputação. Essas 8 preocupações geralmente resumem nossa motivação para a busca da felicidade, sendo esse exatamente o problema. As 8 preocupações mundanas, embora não sejam erradas por si sós, constituem a base de nossa motivação, e é a motivação, mais do que qualquer outro fator, que determina o resultado da prática espiritual. Não há nada de errado em ter bens materiais, um carro ou uma casa, e inversamente, a pobreza não é necessariamente uma virtude. Não há nada de errado em desfrutar de um pôr do sol, de um bom livro, de uma conversa agradável ou de uma música boa. Não é ruim ser elogiado, ser amado e respeitado pelos outros também não é ruim. Por outro lado, não é ruim ser rejeitado por outros se você estiver levando uma vida virtuosa e significativa. Muitos praticantes realizados do Dharma estão satisfeitos e felizes, vivendo em completa pobreza. A reputação pode melhorar e piorar, mas é possível que o contentamento permaneça constante. A verdadeira fonte de felicidade não está na maestria sobre as 8 preocupações mundanas: rico, pobre, elogiado, culpado, estimulado, entediado, respeitado, ultrajado. Nenhuma dessas preocupações mundanas é em si mesma fonte de felicidade, nem tampouco impede a felicidade. O problema é que, quando nos concentramos em preocupações mundanas como um meio para alcançar a felicidade, a vida se torna um jogo de azar. Não há garantias. Se você deseja riqueza material, pode ser que você não consiga, mas se conseguir, não há garantia de que você será feliz. Se você deseja ter prazer, assim que o estímulo desaparecer, o prazer também desaparecerá. Não há felicidade duradoura em correr atrás de elogios. Pessoas que são respeitadas e famosas tendem a ter os mesmos problemas pessoais que todos nós temos. A falha fatal das 8 preocupações mundanas é que são falsos dharmas, maneiras equivocadas de buscar a felicidade. E quando confundimos habitualmente as preocupações mundanas com o Dharma genuíno, nossos esforços para alcançar a felicidade genuína são continuamente enfraquecidos. O primeiro ponto do treinamento da mente é treinar nas preliminares para poder diferenciar o Dharma genuíno do Dharma falso. Se você quiser contar com encontrar o companheiro perfeito, comprar um bom carro, ter uma casa grande, fazer o melhor seguro de vida, ter uma boa reputação, conseguir o melhor trabalho para ter satisfação e alcançar a felicidade genuína, se esse for seu foco, deseje também ter sorte na loteria da vida. O objetivo do primeiro ponto é não perder tempo. Não espere até que tenha 80 anos de idade para perceber as falhas das 8 preocupações mundanas. Examine suas prioridades agora. Não é preciso rejeitar completamente as preocupações mundanas. O que é necessário é mudar seu principal investimento primário para o Dharma genuíno. Quando as prioridades mudam, as preocupações mundanas servem como apoio para a prática do Dharma. Aprender a distinguir entre os muitos tipos de pseudo-sucessos, os muitos facsimiles da felicidade e a felicidade genuína, faz com que economizemos tempo e sofrimento no longo prazo. O objetivo do Dharma genuíno é alcançar a felicidade genuína. Analisamos 2 palavras, tempo livre e oportunidade. Na primeira das 4 meditações discursivas preliminares, vida humana preciosa de tempo livre
e oportunidade. Tempo livre e oportunidade significam ter tempo, motivação e circunstâncias favoráveis para o engajamento na prática espiritual. Preciosa refere-se ao nosso potencial humano para eliminar as fontes de sofrimento dentro de nosso próprio ser. Transformar a mente para que, não importando quais sejam as circunstâncias, nunca mais precisemos sofrer em razão das aflições mentais. Como? Identificando e erradicando progressivamente todo o espectro de aflições que são a fonte de sofrimento. O budismo tem uma visão radical com respeito ao sofrimento, apresentando a hipótese de que ele pode ser completamente eliminado. O sofrimento é erradicado não por meio de uma anestesia psicológica ou de uma desconexão do mundo, mas transformando a própria mente de dentro para fora. A forma de eliminar o sofrimento é transformar a mente. O treinamento da mente em 7 pontos é um guia de referência rápida do proprietário sobre como transformar a mente, usando a matéria-prima da vida. A palavra preciosa, no primeiro dos 4 pensamentos que transformam a mente, serve para ressaltar que esta vida humana não é o que parece à primeira vista. É uma oportunidade preciosa e única. Uma vida humana de tempo livre e oportunidade é preciosa, porque constitui uma oportunidade para erradicar o sofrimento e alcançar a felicidade genuína. Ao testemunharmos o sofrimento de outras pessoas e experienciarmos nosso próprio sofrimento, libertamo-nos pessoalmente do sofrimento e sentirmos compaixão pelos outros parecem expressões mutuamente excludentes. A compaixão pelo sofrimento dos outros parece aumentar nosso próprio sofrimento, fazendo com que a desconexão pareça ser a única via razoável para a própria felicidade individual. Mas será que é realmente assim? Em 1992, fui para os Himalaias com um grupo de neurocientistas para estudar os efeitos da meditação. Um dos temas da investigação era compaixão. É dito, na tradição budista, que um bodhisattva, uma pessoa que é continuamente motivada a ajudar os seres sencientes a alcançar o despertar espiritual, olha para todos esses seres como uma mãe olha para seu filho. Quando a criança está ferida, a mãe sente compaixão e sofre. O objetivo do Dharma é aliviar o sofrimento. Os neurocientistas e eu pedimos a um velho monge tibetano, mestre de muitos dos outros yogis que moravam nas montanhas, que explicasse a relação entre sofrimento e compaixão. O velho monge explicou: o sofrimento empático vem antes da compaixão. O primeiro estágio da compaixão é a empatia. Com a empatia vem o sofrimento. Mas o sofrimento que se sente em razão da empatia torna-se combustível para o fogo da compaixão. A empatia, combinada com o que os tibetanos chamam de senshuk, ou poder do coração, acende a chama da compaixão. O poder da compaixão está além do sofrimento pessoal e foca as soluções, aquilo que pode ser feito. O velho yogi explicou aos neurocientistas que quando a compaixão surge, o sofrimento é transcendido e a pessoa se concentra em como ser útil. O sofrimento é o combustível da compaixão, não o resultado. A sabedoria acumulada por séculos de prática do Dharma afirma que, com essa vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade, temos uma capacidade insondável de compaixão. Essa mesma tradição de sabedoria nos diz que temos uma capacidade insondável de sabedoria e poder. O potencial humano para a sabedoria contemplativa, para a compaixão e para o poder, conhecidos por contemplativos budistas, hindus, taoístas, cristãos, judeus e muçulmanos, permanece praticamente inexplorado no Ocidente moderno. Nós temos uma expressão desdenhosa para designar o potencial da mente: placebo.
A cultura ocidental associa o poder da mente ao poder de uma pílula de açúcar. Nos últimos 400 anos, enquanto se deleitava com sua crescente proeza científica, o Ocidente negligenciou a exploração e o desenvolvimento do potencial humano inato para a sabedoria e para a compaixão. No início da década de 1970, um amigo meu queixou-se ao Dalai Lama sobre o quanto é difícil atingir a iluminação em um tempo degenerado, como o nosso. Esse tem sido um refrão comum ao longo da história do budismo, em que quase todas as gerações se referiram à sua própria era como um tempo degenerado. Mas a resposta do Dalai Lama foi cortante. Ele disse que a única razão pela qual poucas pessoas alcançam a iluminação nos dias de hoje é não praticarem com a mesma diligência que os grandes praticantes do passado. Se as pessoas praticassem hoje com a mesma dedicação dos grandes contemplativos, como o yogi tibetano Milarepa, eles alcançariam os mesmos resultados, independentemente de quão degenerados sejam seus tempos. Um elemento-chave na realização do potencial de nossa vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade é a fé. Esta também é um pré-requisito para uma carreira bem-sucedida. Se você não tiver fé no campo que escolheu, como a física, por exemplo, será difícil concluir um pós-doutorado. Como muitos empreendimentos, a ciência demanda fé bem fundamentada em muitas coisas, como as pesquisas de outras áreas de especialização, por exemplo, a fé baseada em nosso potencial de sabedoria, compaixão e poder. É uma parte importante do que os budistas chamam de oportunidade. Um outro tipo de fé, a fé cega, que não tem base na realidade, é inútil, na melhor das hipóteses. A preciosidade da vida é dispor de tempo e de circunstâncias favoráveis para cumprir o que Tsongkhapa, um grande budista tibetano contemplativo do século XV, chamou de nosso anseio eterno. Esta é uma declaração muito importante porque o significado budista de eterno inclui todas as vidas anteriores, um longo tempo. O treinamento da mente em 7 pontos nos aconselha a reconhecer, logo no início, nossa oportunidade e nosso potencial. Além disso, seja efetivo, não se desvie. Nesta vida, você tem uma oportunidade preciosa para satisfazer seu anseio eterno de encontrar a felicidade genuína. Tempo livre e oportunidade são preciosos e raros. O significado budista de raro baseia-se na cosmologia budista que, em alguns aspectos, é semelhante à astronomia moderna quanto à extensão da era árida do cosmos. Os astrônomos ocidentais falam de sistemas solares, galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias. Eles tentam também identificar a data do Big Bang. A estimativa é a de que tenha ocorrido 13 bilhões de anos atrás. A cosmologia budista concorda em princípio com a teoria de que o universo oscila entre os ciclos do Big Bang, expansão Big Crunch, outro Big Bang, expansão Big Crunch, mas estima que a história de nosso universo atual seja consideravelmente maior do que 13 bilhões de anos. O significado budista de raro está integrado à visão cosmológica budista. Dentro dos vastos bilhões de sistemas de mundos oscilantes habitados por seres sencientes, os budistas falam de 6 tipos diferentes de vida senciente, com uma ampla variedade de experiências distintas. Alguns seres experienciam sofrimentos inacreditáveis e outros êxtases inimagináveis. Os seres humanos estão sujeitos ao maior espectro de experiências, que se estende da angústia até a bem-aventurança. Inferno e céu, está tudo aqui, dando à palavra rara um significado especial.
dentro desse ciclo de existência, renascimento após renascimento, desde um tempo imensurável, em um ciclo infinito de universos, em raras ocasiões, obtivemos um renascimento humano de tempo livre e oportunidade. O Buda usou uma metáfora para exemplificar a raridade de uma vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade. Imagine uma tartaruga submersa em um vasto oceano e que apenas uma vez a cada 100 anos nada até a superfície. O renascimento humano é tão raro quanto os momentos em que a tartaruga emerge para a superfície do oceano. Agora, imagine um jugo de boi flutuando no mesmo oceano. Considere as chances da cabeça da tartaruga tocar o jugo quando vem à tona a cada 100 anos. Esse é o significado da palavra rara em vida humana, rara e preciosa de tempo livre e oportunidade. O objetivo da meditação discursiva sobre a oportunidade rara de obter uma preciosa vida humana de tempo livre e oportunidade é nos motivar a usar essa oportunidade rara com sabedoria. Há aqui uma outra camada de significado que aborda as premissas básicas sobre nossa vida. Assim como a cosmologia budista descreve o mundo externo como sendo infinito no espaço e no tempo, os budistas também descrevem o potencial humano, o mundo inteiro, como sendo infinito. Lama Yeshe, um grande mestre budista tibetano que faleceu há alguns anos, costumava contar a seguinte parábola aos estudantes ocidentais. Vocês são como mendigos, vivendo em um barraco, ignorando sua pobreza. Enquanto isso, logo abaixo do chão sujo existe um tesouro de valor incomensurável. Para encontrá-lo, você só precisa tirar a poeira. O tesouro está realmente dentro de sua própria mente e coração. Professores, tradições, técnicas, todos têm o único propósito de ajudar a revelar o que já está dentro de você. Se você acha o contrário, se acredita que a felicidade está lá fora, em uma tradição religiosa, ou no seu professor, ou na comunidade espiritual, você não compreendeu o ponto mais importante. O Dharma consiste em métodos para revelar o que já está dentro de você. As preliminares exigem que examinemos nossas premissas básicas sobre a natureza da vida e seu potencial. Essa análise muda o foco de atenção e abala as concepções pré-concebidas mal fundamentadas. Os budistas não foram os únicos a perceber a importância crucial do foco e da atenção na busca do bem-estar e do equilíbrio psicológico. William James, um eminente psicólogo norte-americano, afirmou no final do século XIX, época das grandes certezas científicas, nossa crença e nossa atenção são o mesmo fato. A cada momento, aquilo a que prestamos atenção é a realidade. Quando você começa a contemplar as facetas da realidade reveladas pela meditação discursiva, quando você percebe, por exemplo, que a oportunidade de realizar seu potencial humano inato é muito rara e preciosa, a prática do Dharma começa a fluir naturalmente de seu coração. Os lamas tibetanos enfatizam a importância desta vida ao aconselhar seus alunos. Se você tem uma vida humana preciosa de tempo livre e oportunidade, faça bom uso dela. Se não tiver, consiga uma.